Uma teoria apresentada afirma que os povos antigos do mundo eram capazes de cortar pedra aproveitando o poder do sol. Obviamente, muitos não acreditam que ferramentas simples foram suficientes para criar alguns dos monumentos de pedra antigos, verdadeiramente maravilhosos vistos em todos os continentes do mundo. De Machu Picchu, na América do Sul, ao Planalto de Gizé no Egito, cada monumento antigo nos levou a pensar e acreditar fortemente que antigas raças desconhecidas foram as responsáveis por esses megaprojetos antigos. Claro, pode-se interpretar imagens e estruturas de escritos antigos de várias maneiras diferentes, mas alguns intelectuais acreditam que já houve uma civilização muito mais avançada que entrou em colapso no final da última era glacial, cujos restos se espalharam pelo mundo. Uma coisa é certa, certos monumentos antigos mostram métodos avançados de trabalho em pedra. Alguns teóricos acreditam que não foi devido ao uso de eletricidade e ferramentas elétricas, mas uma tecnologia mais eficiente que aproveitou as forças naturais como o sol, vento, água ou som. A tecnologia não foi registrada na história. Mas se as forças naturais fossem aproveitadas, não haveria muitas evidências registradas no registro arqueológico, além do produto dessa tecnologia, que é o que vemos na forma de granitos perfeitamente perfurados, intrincados vasos de diorito e perfeitamente encaixados em paredes de pedra irregular. Você não pode simplesmente perfurar ou moldar pedra da mesma forma que faz madeira ou metal. Especialmente, pedras duras como granito ou diorito, pois são feitas de minerais interligados extremamente duros que desgastam as ferramentas antes que qualquer progresso real possa ser feito. As antigas ferramentas de pedra e metal, que nos dizem que foram usadas, teriam muito pouco impacto em rochas ígneas duras. Então, a arqueologia certamente está perdendo algo na era moderna. São necessárias ferramentas de ponta de diamante e muito fluido de resfriamento para alcançar as proezas da alvenaria de pedra que vemos no passado distante. E mesmo agora, é um processo relativamente lento e difícil que nos leva a outra teoria de como eles conseguiram, aproveitando o poder das vibrações do diapasão. Perfuração sônica e levitação acústica são sempre aqueles tipos de sons que podem ser utilizados para ganho tecnológico e são cientificamente viáveis, usando métodos e materiais não apenas modernos, mas também antigos. Então, como funciona a perfuração sônica? Bem, em termos simples, quando vibrações sonoras de uma frequência específica são enviadas através de uma broca ou mesmo através de algo tão simples quanto um tubo de metal, ele pode vibrar de forma a agir como uma britadeira de altíssima frequência. A broca mal precisa girar, pois os impactos vibracionais e o estilhaçamento fazem o trabalho em comparação com a perfuração convencional. O método é realmente mais rápido, portanto, menos desgaste nos bits da ferramenta consome menos energia. É concebível que você possa até transformar o cabo de um grande diapasão em uma haste de corte, seja um tubo de perfuração ou uma broca. Até mesmo um tubo de cobre poderia cortar granitos usando esse método. Para transformar um diapasão em uma furadeira sônica, a frequência de ressonância da haste de corte deve corresponder à frequência do garfo que está preso a ela. Cientificamente, a maneira como funciona é que as vibrações transversais dos dentes do garfo, conhecidas como dentes, movem a parte inferior da forma de U para cima e para baixo, que envia longas vibrações eternas através da haste de corte até a frequência de ressonância da haste. Essas vibrações criam ondas estacionárias com vibração máxima no início e no final da haste e há um ponto sem vibração no meio onde uma alça pode ser anexada. Por exemplo, dentes, com 30 cm de comprimento e 3 cm de espessura, fazem uma frequência de ressonância de 1100 Hz. Uma haste de 1,5 metro de comprimento seria necessária para permitir o corte. Na mitologia egípcia, o deus Falcão Horus está associado a arpões, mas talvez a evidência mais clara de perfuração sônica esteja nos encarando há milênios. Um símbolo ou objeto comum que é visto com tanta frequência na arte egípcia antiga é o cetro. Aparece em arte de relíquias e hieróglifos associados à antiga religião egípcia. É um bastão longo e reto com uma extremidade bifurcada. A extremidade oposta às vezes é vista como uma cabeça de animal estilizada, mas talvez seja realmente um instrumento de corte.
o cetro era um símbolo de poder e domínio. E embora tenha uma série de outras associações mitológicas e simbólicas, pode ser que o verdadeiro significado tenha se perdido através da história dinástica do Antigo Egito. O que se tornou um símbolo de poder talvez tenha sido literalmente um objeto de poder. Mas os historiadores e arqueólogos tradicionais atestam que as ferramentas tradicionais de pedra e metal foram usadas para criar blocos de pedra e ornamentos. E tudo isso por causa das representações da arte da pedra trabalhando em relevos de guerra da Quinta Dinastia até a 26ª Dinastia. Mas para começar, quando você analisa granitos perfurados, fica claro que esses métodos certamente não criaram os furos quando você olha para os furos que não atravessam o granito. A circunferência do furo circular tem uma ranhura mais profunda, dando a entender que foi criado com um tubo de metal e não seria possível cortar o granito simplesmente com um tubo de metal, som e trabalho manual como somos levados a crer. Nas imagens egípcias antigas, vemos o uso de ferramentas manuais simples para fazer vasos e tigelas de pedra. Mas esse método, mesmo em conjunto com a areia, não seria capaz de moer pedras como granito ou diorito com eficiência e criar as estrias ou marcas de ferramentas que vemos dentro de artefatos egípcios perfurados. Além disso, o trabalho de pedra mais incrível e mais difícil criado a partir das pedras mais duras geralmente está no Reino Antigo, anterior à Quinta Dinastia, e muitos eram na verdade pré-dinásticos. Não há dúvida de que a cantaria a partir da Quinta Dinastia poderia ter sido criada a partir de ferramentas simples de pedra, pois a rocha usada para fazer esses artefatos era geralmente mais macia, como arenito de alabastro e calcário. A representação mais antiga de uma perfuratriz é um hieróglifo conhecido como o 24, visto pela primeira vez em um túmulo da Terceira Dinastia. Pode ser que o hieróglifo esteja realmente representando uma ferramenta de diapasão e não uma representação de uma broca de manivela tradicional como nos dizem. Alguns pesquisadores acreditam ter encontrado esculturas egípcias antigas de 2 diapasões presos por fios em uma estátua de Ísis e Anubis. Cientistas redescobriram uma antiga cidade do Império Khmer, escondida durante séculos pela exuberante topografia da selva do Camboja dos dias modernos. Mahendraparvata, às vezes apelidada de Cidade Perdida do Camboja, foi uma capital do Império Khmer, um regime hindu-budista do sudeste da Ásia, que durou dos séculos 9 a 15 da Era Comum. Arqueólogos e historiadores sabem da existência de Mahendraparvata há décadas, mas as evidências arqueológicas sobreviventes desta cidade de Angkor são escassas. Até agora. Em um novo artigo, coletando os resultados de uma ambiciosa campanha de pesquisa de anos, uma equipe internacional publicou o que eles dizem ser a identificação mais definitiva da capital do período de Angkor. Graças ao escaneamento a laser aerotransportado, LiDAR, em conjunto com uma pesquisa de base, a equipe de pesquisa mapeou uma rede urbana estendida que, dizem, data do século IX, localizada no planalto de Phom Kulen, a nordeste da cidade de Angkor, a capital predominante do Império Khmer, conforme registrado pela história. A região montanhosa de Phnom Kulen tem até agora recebido muito pouca atenção, explicam os pesquisadores em seu artigo. Liderados pelo primeiro autor e arqueólogo, Jean-Baptiste Chevance, da Fundação de Desenvolvimento Arqueológico, no Reino Unido, está quase totalmente ausente dos mapas arqueológicos, exceto como uma dispersão de pontos que denotam os restos de alguns templos de tijolos. Nos esforços de pesquisa que começaram em 2012 e duraram até 2017, a equipe iniciou uma série de voos de pesquisa com a tecnologia LiDAR, acima da região, construindo um extenso mapa de milhares de características arqueológicas recém-detectadas que haviam passado despercebidas no solo. Devido a séculos de invasão por natureza, o antigo Khmer modificou a paisagem, moldando características em uma escala muito grande: lagos, reservatórios, canais, estradas, templos, campos de arroz, etc., disse Chevance a Newsweek. No entanto, a floresta densa frequentemente cobrindo as áreas de interesse é o principal obstáculo para investigá-las. Graças ao levantamento aéreo, no entanto, a equipe foi capaz de ver além das camadas de vegetação e sujeira que escondiam Mahendraparvata da vista.
descobrindo uma rede urbana complexa de características da cidade projetada em um padrão de eixos lineares sem forma de grade e abrangendo até 50 quilômetros quadrados no total. Vários outros elementos da paisagem antropogênica se conectam a essa rede mais ampla, sugerindo a elaboração de um plano urbano geral, explicam os pesquisadores. Barragens, paredes de reservatório e paredes de recinto de templos, bairros e até mesmo o Palácio Real confinam ou coincidem com as características lineares aterros. Apesar do design elaborado e da sofisticação da pegada projetada da cidade perdida, ela não sobreviveu por muito tempo. Nos anos seguintes, o Império Khmer mudou seu centro de operações para a nova capital, Angkor, talvez devido às melhores condições para o cultivo de alimentos em um ambiente menos montanhoso e desafiador. A cidade pode não ter durado séculos, ou talvez décadas, disse um integrante da equipe, Damian Evans, da Escola Francesa do Extremo Oriente, a New Scientist. Mas o significado cultural e religioso do lugar perdura até os dias de hoje. Os resultados são relatados na antiguidade.